É 21 horas e 49 minutos e hoje eu vou ler 2 Tessalonicenses, todos os 3 capítulos. São 3 capítulos, 1, 2 e 3, e a gente vai ler junto. Aí amanhã eu passo para Timóteo. Timóteo também tem 3 capítulos, provavelmente a gente leia junto para já dar adiantamento, já que eu passei muito tempo sem ler, né? Então, então vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais. Bondoso Pai, eu vos peço em primeiro lugar pelo mundo, para que a Coreia do Norte e do Sul consiga se unir como países irmãos, mais novo e mais velho. Que o Senhor proteja os Estados Unidos como irmãos, que proteja outras nações, colocando vossas mãos e levantando o justo, Pai. Despertando o justo que ali está, para que essa nação volte a ser aquela nação que te dava alegria, como foi fundada pelos irmãos peregrinos. Bondoso Pai, por favor, esteja com a América Latina Celestial, para que vosso poder celeste, como determinou a vossa filha unigênita, recaia sobre essas todas as nações, para que elas sejam libertadas. Nós sabemos, Pai, que infelizmente, para a libertação, sempre o inimigo pede uns sacrifícios de vida. Que o Senhor possa receber os nossos irmãos que estão chegando no mundo espiritual, que vós o receba com amor e que eles possam seguir para o amor e luz dos verdadeiros pais e de Jesus. Te peço também pela nação brasileira que o Senhor desperte o justo, Senhor. Que o Senhor comece aquilo que o Senhor fez na era de Jesus, na era de Pedro, possa também levar as pessoas que não vai mudar, que não tem como mudar, que elas não aceitam mudar, que elas estão completamente cegas, como disse Paulo, Deus desse mundo, cegou a inteligência dos incrédulos, de modo que eles não podem ver a luz e o resplendor do Evangelho. Bondoso Pai, levanta as pessoas, porque até os religiosos, Pai, quando vê Mamon, o Deus do dinheiro, eles mudam. Então, por favor, levanta as pessoas justas, levanta aquelas pessoas que são capazes de se manter ao vosso lado de qualquer maneira. Eu sei que essas são as pessoas mais importantes. Eu te peço pela nação brasileira que o Senhor desperte os 3 poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário nos 3 níveis, federal, estadual, municipal, protegendo o vosso justo e levando, Pai, a consciência cósmica, a consciência original. Te peço que proteja nossas crianças, nossos adolescentes, que não possam mais ser destruídos por Satanás, Senhor, bem mesmo Satanás encarnado. Te agradeço também pelo estado de Alagoas, te peço que o Senhor proteja as autoridades justas que estão, como em Maceió, como em bairro de São Miguel, hoje sendo aniversário de 61 anos da cidade que eu estou morando há 13 anos, Pai. Que o Senhor coloque a mão sobre essa cidade e que vossa vontade e vosso desejo seja determinado e realizado. Que o Senhor possa limpar essa cidade e levantar os justos dessa cidade, Senhor. O Senhor não pode proteger as pessoas que não estão tentando ficar da maneira certa e fazendo as coisas de acordo com vossa vontade. Infelizmente, essa é uma verdade. Então, que nós possamos ser imitadores de Cristo, imitadores dos verdadeiros pais. Que vós possa fazer com que nós compreendemos que nós já estamos no último dia, como diz Jesus, quando tudo isso estiver acontecendo, ele já está à porta. Então, por favor, desperte nossa mente e nosso coração para orar aqueles que ainda não encontraram com a segunda vinda, que perguntem diretamente a Jesus. Por favor, abençoe as pessoas que vão assistir, para que ela compreenda, Pai, vossas palavras através de vossos discípulos, compreenda o simbolismo de cada palavra quando eles falam em símbolos e parábolas, Pai. Mas, por favor, nós já estamos na era da verdade plena da segunda vinda. Estamos na era, Pai, vivendo no meio do apocalipse. Por favor, nos torne pessoas justas, porque pessoas boas também fazem besteira. Então, nos torne justas, Pai, de acordo com vossa vontade e vosso desígnio. Proteja nossas famílias, as famílias das pessoas que vão assistir. Através dela, o Senhor possa dar luz à casa, à família e proteção. E consciência, porque o Senhor só pode fazer isso quando nós estamos nos esforçando para cumprir vossa determinação e vossa vontade. Te agradeço e te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Os dias estão ficando curtos. Roseli, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Os dias estão ficando curtos
e nós estamos num corre-corre, tendo coisas absurdas acontecendo pelo mundo, né? Satanás se revelando, como Paulo vai dizer agora, ele já começou a se revelar, ele já mostrou quem é ele, e o que ele pretende fazer é destruir os seres humanos, destruir as pessoas boas. Não boas, justas, né? Porque essas pessoas que às vezes também se acham boas, mas as coisas estão acontecendo a uma velocidade tão grande. E se não fosse assim, a Bíblia diz, a gente não suportaria. Então, por favor, ore pelas famílias, ore para que o poder da segunda vinda esteja com as pessoas, que as pessoas entendam que quando Adão veio Adão e Eva, né, um casal, e Deus queria abençoá-lo para poder fazer família centralizada em Deus. Que quando Jesus chegou, ele disse que as bodas do cordeiro estava pronta, boda é casamento, que Jesus estava pronto para o casamento, porque o cordeiro é Jesus, né? Mas as pessoas não estavam dignas, ele não achou a Eva dele, não teve Eva para ele, porque não foi preparada. Então Jesus não passou para a segunda vinda, e por isso prometeu a segunda vinda e a festa do cordeiro. E aí o Apocalipse diz: vem, te mostrarei a esposa, a mulher do cordeiro. Um dia a igreja, a esposa, a mulher do cordeiro. Então, por favor, vamos procurar orar para ler, para compreender, para entender que Deus queria que Jesus substituísse Adão e Eva. Que caiu, Adão e Eva se perdeu, ele gerou pessoas de Satanás, por isso Jesus disse, o Deus desse mundo. Por isso que Jesus disse, ele como pai o demônio. A partir de Jesus começou a salvação. Nunca tinha um modelo para com Deus. Teve profeta, todos, mas não eram pessoas modelo. O primeiro modelo de filho unigênito de Deus foi Jesus. Na segunda vinda vai ter que vir o terceiro Adão e a primeira Eva, porque não houve Eva do lado de Deus, só do lado de Satanás. Tudo isso a gente pode entender. E eu quero terminar essa leitura para começar só nos estudos da polêmica. Coisas que as pessoas acham que é assim, mas que a própria Bíblia explica de outra maneira. Vai me dar um trabalho, mas vale a pena, né? Sempre vale a pena ler e aprender. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo, mais eu compreendo. Porque o Pai Mu e a Mãe Mu nos explica a Bíblia profundamente, o amor e o sacrifício que Jesus fez por nós e o amor como ele preparou a segunda vinda do Messias. Então vamos ler agora, voltando para o assunto, vamos ler os 3 capítulos que faltam de 2 Tessalonicenses, começando por 1. Paulo e Silvano, e Timóteo, Paulo estava com esses 2 discípulos dele, a igreja de Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos dou. Eu acho linda essa salvação, meu primo de vez em quando faz isso. Porque isso Paulo ensinou, graça é achar graça perante Deus e paz por nós termos paz. Se nós achamos graça perante Deus, se ele acha algo justificativo de bom dentro de nós, nós teremos paz. A voz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo a mesma coisa a cada um de nós, graça e paz. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, um pelo outro, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e no amor de cada um de vós aumenta um para com os outros. Amai uns aos outros. Paulo estava dando graça por isso, achando que ele estava já merecendo graça, né? Vamos lá. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas, ele dá testemunho, por causa de vossa paciência e fé. Gente, para seguir a Deus você tem que ter isso aqui, paciência e fé. É extremamente importante. Paciência com os erros dos outros, porque Deus tem paciência com nossos erros. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportai. E no momento das aflições, das perseguições, aí sim que nós temos que ter mais fé e mais convicção, que é um tempo nós temos que ter paciência para passar. Prova clara do justo juízo de Deus, para que seja havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padecemos. Ou seja, os de Satanás ele não vai fazer padecer, mas de Deus eles querem para que a gente desista, mudemos de atitudes e voltamos para o mundo do qual saímos, né? Vamos lá. E vós sois atribulados, descansa conosco quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo no céu com seus anjos do seu poder. Isso ele está falando para segunda vinda do Messias, né? Lógico que vem a segunda vinda do Messias. Por isso que Jesus é chamado
o segundo Messias, né? Por um homem entrou o pecado, por um homem será dada a salvação. Infelizmente, Jesus não pôde abrir o reino dos céus, porque o povo não o reconheceu e o crucificou. Era a segunda opção, né? Primeiro era realizar o reino dos céus, ele cumpria as 3 bênçãos, mas não houve tempo para Jesus fazer isso, eles mataram Jesus. Isso está na Bíblia. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho do nosso Senhor. Labareda de fogo com a boca de Jesus? Não, labareda de fogo são palavras da verdade que vai queimar dentro das pessoas como se fosse fogo, vai ativar a consciência, né? Não vai ser fogo literal. Mas olha, veio tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. Não é só contra quem, mas eu não sou cristão, isso não vai comigo. Meu amigo, me perdoe. Mas é dos que não conhecem o quê? Não reconhece Deus como Pai e não obedece ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não obedece às palavras dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus, então Jesus não vai vingar, mas Satanás sim. É dele, ele pode fazer o que quiser, entende? Porque na Bíblia diz que Deus não vinga, não trata com mal. Então, nós que conhecemos temos mais responsabilidade em nos esforçarmos para obedecer o que os pais celestiais, o que Jesus, o que os verdadeiros pais querem de nós. Os quais, por castigo, perecerão a eterna perdição ao longo da face do Senhor, na glória do seu poder. Os quais, por castigo. Quem vai castigar? Ele diz que é Deus? Não. Você se afasta de Deus e Satanás faz o que quiser com você. Né? Quando você está com Deus, você tem um escudo e bloqueio, se você está se esforçando, se você está praticando. Aí ele diz assim, quando vier para ser glorificado nos seus santos, quer dizer, as pessoas que estão na terra sentem melhorar para ser tornadas santos aos olhos de Deus, então, e para se fazer admirável naquele em quem todos creem. Ou seja, nós temos que dar testemunho do que estamos mudando, testemunho do que acreditamos. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça digno de vossa vocação. Então tem que pedir a Deus para que nos torne digno da vocação de evangelizar, de pregar e, sobretudo, de cumprir, né? E cumprir tudo o desejo de sua bondade e obra da fé com poder. Se eu estou me esforçando, você cria o poder divino. Você não tem poder, mas você recebe dos pais celestiais, dos anjos celestes absolutos, dos verdadeiros pais, ok? Para que o nome do nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Deus vai nos glorificar? Né? Se nós estivermos cumprindo o ensinamento que ele deixou. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, né? Versículo 1 do capítulo 2. Ora, irmão, rogai-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela vossa reunião com ele, para estar junto com ele, certo? Não vos moveis facilmente o vosso entendimento, não perturbe, não queira retirar de vós o entendimento. Tente entender as palavras dos pais celestiais, tente entender as coisas que está ensinando, né? E aí ele diz, nem vos perturbe por espírito ou por palavra ou por epístola. Não fique perturbado com as palavras profundas de Paulo, ou seja, pela palavra que ele deu, pela epístola, que é as cartas, né? Ou na presença, como de nós mesmos, como no dia que estiver, no dia de Cristo estiver perto. Não estava, né? Ele estava falando da segunda vinda. Essa zoada inauguração. Olha como é o show que está tendo por causa da festa da cidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Ou seja, o Messias para vir vai acontecer tudo aquilo que Jesus disse. Apostasia é o quê? O que está acontecendo com muita gente. Renunciando à religião ou à crença e abandonando a fé. Olha, muita gente vai fazer isso por N motivos. Renunciar à sua própria religião que você acredita e a sua crença. A crença é crer e quem crê pratica e abandonar a fé.
e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Se você faz isso, Satanás, que é o homem do pecado e filho da perdição, porque ele começou isso tudo lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, ele começa a se aproximar das pessoas. Então, por favor, não renuncie sua fé, não renuncie à religião que você acredita, não abandone a fé que você tem no Filho de Deus, ok? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o filho da perdição, o demônio, né? Ou o que o adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quantas coisas absurdas nós estamos vendo nas religiões. Pessoas dizendo que está do lado de Deus como se fossem seres importantíssimos, dando ordem e as pessoas obedecendo. Nós temos que conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, conhecer as palavras dos verdadeiros pais, para quando o filho da perdição, não vai ser um, vai ser vários, né? Porque eles vão estar nas religiões também, estiver sentado dentro dos templos, nós possamos distinguir o que é bem e o mal, não do meu ponto de vista, não do ponto de vista da Roseli ou de qualquer outra pessoa, mas do ponto de vista dos pais celestiais, da Bíblia e dos ensinamentos, dos princípios divinos, que são a palavra do Messias. Ok? Não vos lembrei do que estáis dessas coisas, eu vos dizia quando ainda estava convosco. Paulo falava sobre isso, porque ele recebeu ensinamento diretamente de Jesus. E agora vos sabeis que o detém, para o seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, ele estava preso, mas agora nos últimos dias será manifestado. Nós estamos vendo coisas absurdas, porque já o Ministério da Justiça opera, somente há um que agora retém até que o meio do meio seja tirado. Depois ele vai ser tirado do meio e quem está com ele vai junto, né? Lembrando disso. Então será revelado o iníquo. Todo mundo conhecerá a verdade. Certo? Será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfarará pelo sopro da sua boca. O que é que sai da boca da gente? Sai da boca da gente palavra. O que sai da minha boca, da boca das pessoas, inclusive de Jesus, que Jesus não tinha tempestade, mas sim, ele sai palavra. Deus vai revelar. Ele ensinou isso e isso, mas isso é isso e isso. Ele disse isso, mas isso é isso e isso. Então ele perderá a força sobre as pessoas que aprenderem e praticar a palavra de Deus. Por isso que fala do sopro da sua boca. Palavra é igual a sopro. A iniquidade pelo que resplandece da sua vida, ou seja, vai mostrar isso daí não é de a vontade de Deus, é da vontade do maligno. Então vai aparecer uma religião certa, correta, que não roube os outros, né? Não a religião, pessoas, o Filho de Deus voltando à terra, o terceiro Adão e a primeira Eva. E com todo o engano da injustiça para o que perece, porque não receberam o amor da verdade para salvar. Por que as pessoas vão perecer? Porque não receberam o Messias, não receberam o amor e a verdade, mas renunciaram, como diz Paulo lá em cima. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Deixará eles acreditarem na mentira, porque eles não receberão a palavra de verdade. Eles recusarão a palavra de verdade. Para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então esse será levado o quê? Ao julgamento pela sua própria consciência e ficar subordinado ao que Satanás quiser fazer. Isso é que é triste. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santidade do Espírito Santo e da verdade. Ou seja, nós temos que ser pessoas que contêm santidade dentro da gente, que temos coisas boas e nos basear na verdade, na palavra da verdade, com a nossa fé. Para que pelo nosso Evangelho o chamou, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esteja firme, retendo a tradição que vos foram ensinados. Qual é a tradição? Não roubar, não matar, não mentir, não levantar falso testemunho, não adulterar, não se prostituir, não ter vício, não beber. E é uma lista enorme a tradição. Não orar um pelos outros, não julgar,
Tudo está lá na palavra, tudo, tanto de 7, como Jesus fala, as mudanças que ele fez, e ele diz que até você desejar uma mulher em pensamento, você já adulterou. Se a mulher desejar um homem no pensamento, já adulterou, se ela é casada. Então, a gente tem que viver nessa tradição. Vai ser fácil? Não, que a gente foi criada no mundo de Satanás, sobre a soberania de Satanás. Né? Então nós temos que estudar mais a palavra dos verdadeiros pais de Jesus e colocar em prática e nos abster de não fazer a vontade dele, mas seguir a tradição dos ensinamentos na palavra da verdade. Seja por palavra, seja por epístola nossa, ou seja, pelos ensinamentos do missionário. Né? Paulo era um apóstolo. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou, em graça nos deu a eterna consolação da boa esperança. Termos esperança, nunca perder nossa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa obra da palavra. Continue praticando a boa obra que está na palavra de Deus, tá certo? Aí, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. No demais, irmão, rogais por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também vós. Vamos orar uns pelos outros, para que nós tenhamos livre prática da palavra dos verdadeiros pais de Jesus dentro da nossa vida, dentro da nossa mente, no mais íntimo do nosso ser. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é para todos. Olha bem. O que é estar livre dessas pessoas que vão chamar para beber, que vão chamar para se prostituir, que vão chamar para julgar, para falar mal do vizinho, do outro e de outro, certo? Confiamos quando a vós lembrai que ele mandou se apartar de pessoas más. Se você sentar na mesa com escarnecedores, você vai terminar sendo escarnecedores, escarnecer os outros, escarnecer a verdade de Deus e abandoná-la, ok? Porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Se você estiver praticando a sua fé, o Pai Celestial vai guardar e o Espírito Santo guardará e protegerá do maligno. Confiando quando a vós no Senhor, que não sois mais como fareis e vos mandamos. Ele estava confiando que as pessoas iam praticar aquilo que ele estava ensinando. Cadê? Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus, na paciência de Cristo. Jesus não foi muito paciente não, mas vamos treinar a nossa, né? Quando ele chegou no templo, que o povo estava profanando o templo, ele me deu um chicote, derrubou tudo, quebrou tudo. Isso é uma ira sagrada, porque não foi vingança, ele estava educando. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus, na paciência de Cristo. Amando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ame respeitando aquilo. Se você não consegue amar, pelo menos ore pelas pessoas e tolere. E aí o amor depois surge, tá? E que vos apartei de todo irmão que ainda está na desobediência. Ele manda o quê? Se afastar daqueles que estão em quê? Em desobediência. Não ficar junto. E não seguindo a tradição de nós recebemos. Não fique com aqueles que estão praticando o contrário e não recebem a tradição do céu. Porque vós mesmos sabeis que convém imitar-nos, pois não nos louvemos, não nos ouvemos desordenadamente entre nós. Ou seja, imitar as pessoas que fazem as coisas corretas, porque eles imitavam Jesus. Nem de graça comemos o pão algum, ou seja, não explore ninguém, não vai comer de graça, não vai explorar os outros. Mas com trabalho e fadiga, trabalhamos de noite, para não sermos um fardo nenhum de vós. Porque não tivermos autoridade para vos dar em nosso mesmo exemplo para nos imitar. Porque se ele não faz isso, como é que você vai mandar alguém lhe imitar se você faz tudo errado? Então ele trabalhava para manter o alimento dele, para não ser fardo para os outros. Eles tentavam e orientavam para amar. Ele mostrava a tradição de Cristo a essas pessoas. Se você não faz isso, como as pessoas vão querer lhe respeitar ou aprender com você? É isso que Paulo está dizendo, né? Porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isto, que seja, se alguém não quiser, essa é braba, mas é verdadeira, né? Fazer o quê?
Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ou seja, você não quer trabalhar, não quer ficar encostado nos outros, então não coma. Você não é digno de receber o alimento se você não trabalha por ele. Se você não se esforça para compartilhar dentro de casa. Se você não economiza e guarda aquilo que você está recebendo, né? Portanto, ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente e não trabalha, antes faz coisas vãs. Esses tais, porém, mandamos exortar-vos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhe com sossego e coma seu próprio pão. Se não o fizer, né? E vós, irmão, não cansei de fazer o bem. Mesmo assim, ele está dizendo, não é para você cansar de fazer o bem porque está sendo explorado. Mude. Deixe as pessoas irem ao seu caminho e continue fazendo seu bem. Mas se alguém não obedece a vossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos misture com ele, para que não se envergonhe. Ou seja, se a pessoa não quer cumprir a palavra que você ensina, não se misture. Deixe que a pessoa siga em frente, mas você não se mistura. Mas também não é para condenar, é não se misturar, é não fazer a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. Não é que você não vai falar, não é que você não vai tratar bem ou não vai orar. É você não se misturar com coisa errada, você não fazer as coisas erradas que as pessoas fazem, ok? E ele continua, todavia não os tenha como inimigo, não é para você ter ninguém como inimigo, ok? Ninguém. Mas adormetai-vos, o que é isso? Adormostrai-o. Advertir e avisar, certo? É isso que tem que ser feito. Advertir e avisar a pessoa. E se você aconselha, adverte e ela não quer, então você deixa ela seguir o caminho que ela quiser. Como irmão, você tem que fazer isso, Paulo diz, como irmãos. Não fique inimigo, mas oriente, advirta, avise, aconselhe como irmão. E se a pessoa não quiser, você deixa ela seguir. Porque a salvação não é minha, não é de nem Cristo pode salvar. Somos nós que temos que praticar as palavras, aprender a praticar, para podermos chegarmos ao nível de salvação. Aí ele vai terminar dizendo, saudai da minha própria mão, ele botar, né? Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A saudação que ele faz pela própria mão. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Adiu. Eu desejo mesmo que a bênção e a graça que Deus e Jesus e os verdadeiros pais vejam graça em nós, vejam coisa boa em nós, e assim nós podemos receber a bênção do céu. Então eu vou terminar com a mesma frase de Paulo, que a graça dos verdadeiros pais, da nossa mãe verdadeira, e que Jesus Cristo esteja com cada um que vai ouvir essa mensagem, que ela fortifique. Boa noite, Nete. Obrigado por estar aqui. Que os Pais Celestiais, na graça que estiver em nós, possa fortificar nós mesmos e através de nós, nossa família. Que nossa família se beneficie com nosso sacrifício em oração, com nossa prática, para que Deus possa proteger nossa casa, nossos filhos, nossos netos, as pessoas que amamos, mesmo que não seja família de sangue, é família do coração. Certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que o Senhor possa ter recebido essa leitura e que ela possa fortificar cada um de nós. Por favor, abençoe as pessoas que estão aqui agora e através delas, seus filhos, seus esposos, seus netos, sua família, as pessoas queridas que tem na vida delas. Que o Senhor coloque a mão sobre ela e que nós possamos fazer tudo da maneira que vos agrada para que essa força que vem de vós possa passar por nosso lar e nossas famílias. Te peço que abençoe também aqueles que vão vir ainda assistir ou que vão assistir através do YouTube. Que assim eles possam se fortificar pelas vossas palavras, porque as palavras que eu li não são minhas, Pai, são do apóstolo Paulo. Te peço e te agradeço por mais essa noite, pedindo que abençoe e nos guie em vosso caminho e nos faça revestir de vossa fé e prática de vossa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado, Nete. Um beijo no seu coração. Que vocês duas fiquem na presença do Pai e nas bênçãos sagradas dele. Uma boa noite. Eu espero que amanhã eu volte para ler o próximo, que vai ser 3 também, para ir adiantando, que eu quero terminar. E fazer o que eu disse no início. Fazer um estudo polêmico, né? E explicar as coisas que estão lá e que as pessoas às vezes
não consegue entender. Então eu quero dizer, por exemplo, o que é fogo e mostrar que fogo é a palavra de Deus e outras coisas mais que está lá dentro e às vezes nos passa despercebido. Mas só quando eu chegar em Apocalipse e terminar toda a Bíblia para começar então uma leitura polêmica, mas boa também. Garanto que vai ser boa. E um beijo em vocês duas, Nete e Roseli. Fiquem todos com os pais celestiais. Até amanhã eu volto.